Pessoal, hoje a gente vai falar de danças, tá? Para a gente começar falando de danças, realmente, a gente vai falar um pouco sobre a história da dança, tá bom? É... Aí, tá bom? A gente começa lá na pré-história, ok? Só para lembrar, né? O que que acontecia? Lá no começo ainda, né? Os humanos, eles não tinham residência fixa, né? Que nem a gente. Eles viviam aqui em caverna, né? Tá. Ainda tô falando bem antes da descoberta do fogo, né? Porque quando houve a descoberta do fogo, começou a melhorar, porque aí eles conseguiram ter mais instrumentos para caçar, ok? E aí lembra que sempre tinha aquelas pinturas rupestres, né? É disso daí que a gente sabe que houve dança nesses períodos antigos, né? Pelas representações das pinturas, tá bom? Porque também, né, não tem como ter uma câmera ou máquina do tempo por enquanto para voltar lá e ver, né? Tá. E aí teve esse negócio aí, né, do homem sempre ficar mudando e tal, aí depois foi mudando, né, era chamado de nômade, depois mudou, aí ficou, eles começaram a ficar mais reunidos em grupo, para poder caçar em grupo, né, foi descoberto, foi descobrindo essas facilidades que dá o trabalho em equipe, tá bom? Bom, e a dança? O que que a dança tem a ver com isso, né? A dança sempre é uma representação antiga, tá bom? Uma representação artística. Pode ser de comemoração. Ah, conseguimos caçar a presa. Aí dançava. Acendia o fogo, dançava para comemorar, né? Chovia, dança. Dança para comemorar a chuva, para refrescar até as colheitas, né? Então sempre teve essa coisa, né? Então a gente tem, né? Então na pré-história, que é esse momento que a gente está falando, né? Então o homem dançava para sobreviver, tá bom? Ele dançava para a natureza, tá bom? Então a dança dele era necessidade, porque na cabeça dele, dançar tem que agradar quando a gente consegue capturar a presa ou acender o fogo, a gente tem que dançar e agradecer, tá bom? Mais ou menos é assim, né? É assim que acontecia também na arte rupestre, né? A arte rupestre é aquelas pinturas que ficam nas paredes cobertas, né? Bem isso daí que acontecia, né? Eles gravavam, né, para se lembrar, quando a gente pegou o bicho, ou o dia que foi muita gente para cima do bicho para conseguir pegar, capturar a onça, né? Bom, e aí a gente tem o caso das danças milenares, né? O que seriam as danças milenares? Seriam as danças antigas, ok? Só que no caso em cada região, né? Porque quando a gente estuda história, a gente lá estuda pedaço do Egito, pedaço da Roma, da Grécia, né? E aí a gente tem essas danças antigas, né? É, o Egito também, né? Sempre são pelas pinturas que a gente vê é, nas paredes dos monumentos, né? Dos sarcófagos, né? Sempre tem uma representação de alguma coisa dançando, né? Ok? Era... E as danças do Egito geralmente era ritualista, né? Ou seja, tinha características ligadas à igreja, ok? À religião. Não sei se pode falar igreja, que eu não entendo muito dessa parte, mas vamos falar religião. Era ligado à religião deles, ok? Então, eles dançavam para os deuses, né? Dançavam em casamento, dançavam em funeral, né? Ok? Dançava assim. Aí tem a Grécia, né? A Grécia também tinha esse cunho de dançar para religiões, ok? Só que os gregos, eles acreditavam num poder mágico, né? Que eles acreditavam que os deuses eram cultuados em diferentes maneiras, né? Lembra que tem Zeus, Poseidon, né? Na Grécia. E aí, para eles, a dança preparava fisicamente os guerreiros, né? Preparava fisicamente os guerreiros e sempre era feito em grupo. Então a dança servia como uma preparação para os guerreiros. Uhum.
E aí lembra que na Grécia veio um dos outros primeiros movimentos que é o teatro, ok? Então a dança se manifestava também lá por meio de coro no teatro, ok? Então eles dançavam também não só para a religião, mas eles também dançavam por entretenimento, ok? Temos a Roma também, a Roma antiga, né? Quem quiser assistir, tem vários filmes também, se vocês quiserem assistir, que representam o filme do Egito, o filme grego, os de Roma, ok? É, a dança da Roma, né? Eles também dançavam por religião, só que tem uma época que começa a entrar em decadência, né? Vai perdendo a sua importância a dança. E aí ele só recupera depois, tá? Que é no Renascimento, ok? E aí tem a Idade Média, que é a Idade Média? Na Europa toda ali, também ainda não tinham descoberto a América também, mas a gente tem ali nesse período da Idade Média, né? Tem a dança e várias movimentações, elas começam a sofrer um retrocesso, porque foi naquela época que a religião, né, começou a avançar e proibir certos costumes, né? Lembra, por exemplo, o cientista era preso. Galileu foi preso por falar que o Sol que girava em torno da Terra, não a Terra que girava em torno do Sol, né? Foi preso por falar que a Terra é redonda, ok? Não é Terra plana, entendeu? Então, o que acontecia? A dança, como era uma expressão do corpo, né? Foi considerada profana, era do jeito que a religião falava na época, tá bom? Lembra que a religião, na época, é uma diferente da de hoje em dia, tá? Que praticamos, ok? Pode ser, a gente pode falar lá, mas a gente olha a religião católica, é religião católica, mas ainda assim deixa de ser diferente do jeito que praticamos hoje, ok? Cada período histórico tem o seu jeito de praticar a sua religião, tá bom? Porque a gente vai evoluindo na história, né? Ok? Só que aí o que aconteceu na Idade Média foi deixando, só que quem continuava praticando? Os camponeses, né? Os camponeses praticavam, né? Com a forma do mesmo jeito que depois você vai ver que tinha os escravos que praticavam, né? Bom, isso daí até chegar ao Renascimento. Quando chegou o Renascimento, né? Como que surge a dança? A dança ressurge para quem? Para a nobreza, né? Para os mais ricos, para a classe dominante, ok? Porque eles tinham abolido. Falou, não, é uma coisa profana. Só que aí viram, né, o quanto faz falta e surgiu de novo no Renascimento, ok? E aí uma das épocas uma das danças que surgiu a partir dessa necessidade foi o balé, tá bom? O balé na época era chamado de baleto, tá bom? E o que ele significa o balé? Significa conjunto de ritmos e passos, né? E essa moda do baleto, tem alguém entrando? E essa moda do baleto, né? Ela começou na Itália, ok? E foi se espalhando, né? Chegou na França no século, a gente está falando por volta do século XVI, tá? No século XVII já é considerado o grande século do balé. Por quê? Porque lembra que eu falei, eles não praticavam mais as danças, né? Porque era uma coisa profana. De repente teve um boom, né? E aí, com o Renascimento, passou a servir de forma lúdica, né? Uma atividade para distrair, né? Para ter a nobreza, os ricos, né? Ok? Tranquilo? E aí, no século XVII, com sendo um balé, grandes salões, né? Transferido para o palco inteiro, provocaram mudanças de maneira e surgimentos, né? Como espetáculos de dança. E aí, a partir do século XVIII, né? O balé, né, é executado nos palcos de teatro, né? Só que aí por profissionais, né? E aí tanto faz, era homem ou mulher, já dançava balé. Aí já não era só mulher e agora é profissional mesmo, né?
ok? Então agora começa a ter a carreira de artista, de dançarino, entendeu? Aí agora começa, tá bom? E sempre com cenários ricos, belos, lindos, ok? Os figurinos maravilhosos, ok? E o balé começa a surgir com meio de história, né? Tendo um meio, o fim, tá bom? E aqui o professor fala que não dá para entrar no Meet porque o celular dela tá com a memória cheia. Não dá para baixar. Mirela Ruda. É, então por isso. Ô, Raíssa, é, tá bom, você fala para ela que eu vou disponibilizar no YouTube, ok? Eu tô gravando essa aula, aí vai pro YouTube depois, tá bom? Aí ela assiste a aula logo depois, porque daqui a pouco a gente acaba. Aí ela faz as atividades, né? Ok? Lembra que eu sempre faço uma coisa, tá? Eu não gosto muito de prolongar, que eu acho que depois de um certo tempo a gente já não aprende, né? É que nem uma escola. Vocês iriam para a escola e ter 5 aulas seguidas de artes? Não, né? Ia ser uma coisa maçante, chata. Imagina 5 aulas de matemática logo seguida na escola. Por mais que matemática seja a melhor matéria que vocês têm, mas é uma coisa maçante, entendeu? Então, assim, o meu intuito é eu passar o que eu propus é passar durante o mês, em meia hora, assim, no máximo, 1 hora. Depois eu coloco as atividades, vocês vão fazendo aí conforme vai se adequando, tá bom? Então, repara mesmo não, porque eu realmente termino antes dos outros professores, tá? Se por acaso pais de vocês falarem alguma coisa, por que não tá ensinando, é aula de artes, aí você fala que esquece, pode falar para me procurar, tá bom? Que eu explico por que que eu acho isso, porque senão pois fica não sei, não fica uma forma enriquecedora, né? Você tá lá só para preencher e não participar da aula. Bom, bom, a gente teve, então vamos voltar. Só para voltar aqui, que eu vi que entrou mais gente, antes disso. A gente começa lá na pré-história, ok? Com a dança surgindo para quê? Para agradecimento e para sobrevivência, né? Você achava que dançar, fazer os rituais, né? Sempre era um bom jeito. Que aí a gente tem a dança primitiva, ok? Que era essa daí, tá bom? Essa era das primitivas, né? Eles pintavam sempre nas paredes das grutas, das cavernas, né? As galerias subterrâneas, né? Cenas de caça, de rituais, né? Tá bom? E sempre com dança envolvida, né? Aí a gente tem as danças milenares, tá bom? Que a gente volta lá pro Egito, tá bom? Lembra que as características o que eles dançavam para os deuses, né? Principalmente para os deuses, né? Na Grécia também era tudo em rituais religiosos, né? Agora tinha os guerreiros também que se preparavam fisicamente dançando, né? Os guerreiros, ok? E aí a gente tinha Roma também, que Roma fazia quase a mesma coisa, só que aí sofreu uma decadência, né? Conforme a igreja conseguiu esse seu espaço e ia colocando ia considerando a dança profana, né? Só que quem continuou praticando são os camponeses durante a Idade Média. Aí até que surge o Renascimento, né? O Renascimento, o que que ele faz? Ele faz a dança virar uma coisa nobre, né? Tava lá nos camponeses. Camponeses é como se fosse a gente, classe baixa, classe operária, né? E quem produz a riqueza é a gente. Só que o que que é que a gente consegue? A gente é mal pago, né? Por essa riqueza que a gente produz, porque tem alguém que lucra com o nosso trabalho, ok? E é assim que funciona o sistema capitalista, né? Quem lucra de verdade é um cara que fica sentado atrás de uma mesa e ele só assina papel, ou às vezes é um cara que só fica viajando, só criou o negócio e fica lá viajando, tá bom? Atende 1, 2 ligações por dia, ok? Esse é o que verdadeiro lucra, né? Não pode falar que é o gerente da loja, é o cara do supermercado, o cara do supermercado, porque esses aí são o quê? Esses aí são apenas sobreviventes do sistema capitalista, né? Ele tem que estar lá, se ele não estiver lá, ele vai passar fome no outro dia.
E aí, o Renascimento faz surgimento exatamente disso, né? Surge o balé para quê? Para nobreza, tá bom? Surgiu o balé. Ainda tem, que eu não coloquei aqui no slide, ainda temos o romantismo no meio, tá bom? É, temos o romantismo, se vocês lembrarem de português, tem a época do Renascimento, do romantismo, até na arte também, né? Tá bom? E ele surge na metade do século XIX, né? Espera que alguém está querendo entrar, Leonardo. Ele surge também na metade do século XIX, né? E sempre tem. E aí provoca uma revolução nas danças de mão livres, mais soltos, né? Ok? Então é você fazer os movimentos que você quiser. Tranquilo, pessoal? É negócio bom, é legal. Eu vou fazer vocês dançarem também. Cada um dançar hoje um pouco, né? E aí surgimento depois, ó, lembra que surgiu o balé, né? Para quem? Para a alta sociedade, né? Depois surgiu quem? A dança moderna, né? O que é a dança moderna? A dança moderna é uma negação ao balé, porque o balé era muito formal, ok? Então na dança moderna, o que que acontece? Os bailarinos, eles trabalham de uma forma diferente. Lembra que eu falei que já tinha profissão, né? De bailarino, de bailarina, né? Então agora eles já podiam trabalhar com a mão livre, né? Podiam se expressar, ok? Mas eles não romperam completamente a estrutura do balé, mas pelo menos já se desfizeram um pouco, tá bom? Os movimentos corporais, nesse caso, são mais explorados, né? Eles têm que estudar mais as funções motoras do corpo, né? Saber o que serve cada parte, como que você vai fazer cada parte, né? Aí existe o solo de improvisação, muito marcante, muito frequente, ok? É, e aí que vem, né? Aí tem vários nomes, né? Um dos nomes é o Serge Palavoltic, né? E aí que surge começa a acender a Rússia, né? Nesse negócio de balé. Lembra? Toda vez que a gente vê balé de filme, falar de balé, alguma coisa, sempre tem os russos, né? Então é daí que surge, né? Essa parte de que os russos são bons dançarinos de balé, né? Tá bom? Tá bom? E nos Estados Unidos também tem uma tal de Martha Graham, ok? Que na década de 50 criou uma nova maneira de dançar, independente da música. Ela criou uma maneira de dançar que naquela época se encaixava em várias músicas, todo esse tipo de música, né? Ok? Ó, mas a gente já tá aqui, ó, bem pra frente, né? Tá bom? Então já tinha. Ah, estamos na dança moderna, mas na época já tinha blues, tá bom? Já tinha rock, a gente está falando de alguns tipos de dança, tá bom? Depois a gente vai para outros, ok? Temos a dança contemporânea, tá bom? Era um pouco complicado de entender, tá bom? Porque é algo, o que? Não preciável, tá bom? Ela é novo e ela faz a ruptura daquilo que a gente conhecemos como arte, tá bom? Como você vê uma arte contemporânea, você vê lá aquela escultura, você vê lá um vaso, ó, e o artista fala isso daqui é arte. Por quê? Porque é uma ruptura da arte. Então, tá rompendo a barreira da nossa cabeça da arte que a gente conhece. Então, tá? E aí, a dança contemporânea deixa mais evidente, tá? Tem uma estrutura mais clara da transmissão de conceitos, de ideias e sentimentos, tá bom? Então, ela passa um sentimento maior, ok? Fica de forma mais clara o que ela quer mostrar, ok? Ó, você tem noção, a dança contemporânea surge nos anos 60, 1960, bem pouquinho, bem recente, tá bom? E ela surge como uma forma de protesto da música clássica, ok? Oh, perdão. Então tá. E aí os movimentos, o que que eles fazem? Eles rompem, né? Com os movimentos clássicos, né? Os movimentos da dança moderna. Aí eles modificam o espaço, né? E aí surge não só o palco, né? Como referência, ok? Então eles começam é, a dançar em outros lugares que não seja o palco, ok? Tranquilo, pessoal?
Isso daqui é uma breve história de alguns eixos artísticos. Agora, no meio dessas danças, a gente tem várias outras, né? É, por exemplo, você deve estar se perguntando, mas professor, e o pagode, né? Gostando de um pagode, ok? Então é o seguinte, ó. Vou começar rapidinho, ok? Falando uma breve história do que eu sei, ok, gente? Perdão não ser muito a fundo, tá? Do que eu sei. Mas vamos lá. Eu vou começar com o rock, tá bom? E aí a gente depois pode pesquisar, fazer uma aula fim só com os estilos mais, se vocês quiserem. A próxima aula a gente pode trabalhar isso, aliás, né? Lá em dezembro, se tiver aula, não sei como é que vai ser, a gente pode trabalhar isso, né? Com músicas mesmo, escutando as músicas, vai ficar mais fácil, tá bom? Bom, temos o rock, tá bom? O rock, ele surge mais ou menos lá nos anos 50 também, tá bom? No final dos anos 40, nos anos 50, né? E aí ele surge com uma mistura de country, blues, R&B e gospel, tá bom? E aí vai se espalhar fácil pro mundo, né? Quem, quem inventou o rock, a primeira pessoa a cantar um rock foi uma mulher, ok? Eu não lembro agora o nome dela, mas foi uma mulher que ela era cantora de blues e aí ela fundiu lá algumas coisas e aí tem a prática do rock, tá bom? A primeira coisa. Lembra que os rocks antigos são tudo característica do blues, tá bom? E ok? Aqui no Brasil, qual música que é popular? O Aqui no Brasil, ó, vou falar de dois populares, tá bom? Que eu sei que vocês escutam, o pagode e o funk. Vamos começar pelo pagode, tá bom? É, bom, pagode, pagode tá na língua portuguesa, né? Na língua musical portuguesa, desde o século XIX, tá bom? E era associada ao quê? As festas, mas as festas na senzala dos escravos, ok? Então, o do pagode era festa, né? Só que era uma festa praticada pelos escravos, né? Enquanto estava o ciclo lá jantando, fazendo suas coisas, os escravos na cidade estavam festando, né? Uma forma de passar o tempo, né? Porque a festa era regada de cantoria, bebida alcoólica, né? E aí começaram a usar o termo, ok? E aí usavam o termo pagode. Mas com o tempo começou a usar pagode para samba, tá bom? Porque as músicas, muito que os escravos faziam, eles faziam roda de samba na senzala, ok? E aí usavam esse termo pagode, e depois o termo pagode mudou para o estilo musical, virou um sinônimo de samba. Bom, é, o pagode, né, nasce da manifestação popular, tá bom? Marginal, tá bom? E aí acontecia com músicas dos grandes meios de comunicação brasileira, ok? E aí é com o surgimento de um novo sambistas no Rio de Janeiro, ok? Logo depois, nos anos 80, olha só, agora a gente já está nos anos 80, já não, teoricamente já não tinha escravidão, né? Ok? E aí que vem os primeiros grupos mesmo de pagode, ok? Então, o pagode é o que? É um gênero, escreve um gênero do samba, tá bom? As origens mesmo teve no Rio de Janeiro, tá bom? No final da década de 70, tá bom? No comecinho, tá bom? E era o samba chamado, a tradição dele era o samba do fundo de quintal. Por isso que quando a gente vê um show de pagode, uma coisa é o quê? É geralmente os cantores de pagode sentados. Já viu o grupo mais ou menos? É o quê? Eles estão sentados numa mesa assim,
estão todos nessa mesa, como se estivesse jantando ali na casa deles, e aí eles falam, ah, vamos fazer um pagode? Vamos, é assim, tá bom? Por isso que é um fundo de quintal, porque você está na sua casa jantando, comendo, e aí você começa ali, ó, tá bom? A fazer, ok? E aí você tem. Agora o funk é uma coisa mais difícil, tá bom? Porque é, temos o funk dos Estados Unidos, né? Que é o funk do James Brown, né? Ok? Só que aí no Brasil a gente chama de primeiro funk carioca, tá bom? Para diferenciar. Então, e ela aí, ela nasceu da onde? Ela nasce das favelas, assim como o rap nasce das favelas, da periferia, né? O funk também. E eles vêm exatamente para isso, para fazer uma, para fazer, como é que eu posso falar? Para expressar, né? Um sentimento de revolta na população, que nem um rap, ok? Falar o que está acontecendo de errado, ok? Só que aí o que acontece? O funk carioca, ele muda o jeito de se falar, né? Ele coloca umas batidas, né? Mais dançantes, né? E aí ele tem influência direta de freestyle, né? Quem lembra de MC da Leste, do MC Guimê, né? Que eles faziam um funk mais assim, mais freestyle, né? Eles, eles rimavam muito rápido, ok? E aí, consequentemente, eles faziam a música numa batida rapidinho, né? E aí vem o surgimento dos bailes funk, né? Principalmente na cidade do Rio de Janeiro, ok? Tranquilo, galera? Tranquilo, né? E aí sempre ligado ao público jovem, né? Ok? E aí ele foi só começando, né? Então, nos anos 80, anos 90 já existia, ok? Só que um preconceito maior, até que aí surgiu o, um programa chamado Furacão 2000, tá bom? Era inspirado num outro programa lá dos Estados Unidos chamado Soul Train, ok? E esse Furacão 2000 trazia os funks de sucesso, né? Aí revelou vários artistas como é, Claudinho Buchecha, é um, por exemplo, né? Claudinho Buchecha era funk. Olha só a diferença do funk deles pro de hoje, né? Ok? E aí o funk, ele vai mudando conforme os anos, mas ele vai mudando sempre no estilo, né? Ele vai sempre mudando conforme a banda toca, a gente fala, tá bom? E aí a gente tem os estilos de funk, né? O funk melody, funk sustentação, ousadia, proibidão, tá bom? Temos o funk 150, o brega funk, eletrofunk, ok? Temos vários estilos e cada estilo é bom a gente ter uma outra aula para isso, porque cada estilo ele vai dando a ilusão, né? Para vai dando margens para ver, porque o funk está diretamente ligado a políticas econômicas do país, ok? Dá para você fazer uma ligação bem boa. E está realmente diretamente ligado, ok? Bom, pessoal, deixa eu terminar a gravação aqui. Pronto. Atividade.